Olá, meninas e meninos! Hoje a minha aula é sobre Pompeia. Quem nunca ouviu falar em Pompeia? Aquela cidade que foi destruída, foi soterrada pelo Vesúvio, pelo vulcão Vesúvio, tá? Então vou falar sobre Pompeia e sobre Herculano também, que é uma cidade vizinha, tá? Bom, vou começar por Pompeia. Pompeia pertencia ao Império Romano. E foi em 1997, ela foi classificada como Patrimônio Mundial pela Unesco. Unesco, vocês sabem, é a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciências, Cultura. A Unesco foi fundada em 1945 e no final da guerra, da Segunda Guerra, e sua sede fica em Paris, na França. Mas voltando a Pompeia. Onde fica Pompeia? No sul da Itália, a 22 quilômetros da cidade de Nápoles, tá? Foi destruída, assim como Herculano, sua cidade vizinha, em 79 depois de Cristo. Quer dizer, 79 na nossa era, depois de Cristo, século I, durante a grande erupção do vulcão Vesúvio. Aí há uma controvérsia. Uns falam que foi de 24 para 25 de agosto de 79 depois de Cristo. Mas agora há controvérsia, por quê? Foi achada numa parede, numa casa que eles encontraram, estava lá escrito 24 de outubro. Então há essa controvérsia. Ou foi 24 de agosto ou foi 24 de outubro. Tá. Naquele dia, avalanches vulcânicas de gases cinzas quentes a uma velocidade de 80 km por hora cobriram Pompeia, Herculano e regiões vizinhas. As cinzas e lama protegeram, porque as cinzas e lama caíram e petrificaram, né? Então protegeram as construções e objetos dos efeitos do tempo, moldando também os corpos das vítimas, o que fez com que fossem encontrados de modo exato de como estavam no momento que foram atingidos pela erupção. Então aparecem pessoas abraçadas, crianças no colo das mães. Então caíram a lama, né, e as cinzas, e aí petrificaram os corpos. Depois que essas grossas camadas de cinzas e lama cobriram Pompeia e Herculano, essas cidades foram esquecidas. Seus nomes e suas localizações, ninguém falava nelas. Em 79 depois de Cristo que ocorreram essas calamidades. Mas antes disso, antes de 79 depois de Cristo, segundo pesquisadores, 17 anos antes, no ano 62 depois de Cristo, descobriu-se que houve um grande terremoto, um sismo enorme que provocou muitos danos a Pompeia, provocando o caos na cidade. Templos, casas, pontes foram destruídas por esse terremoto, havendo em seguida uma grande evasão da população. Muitos saíram e foram morar em outro lugar. Isso, nunca esqueçam, 17 anos da erupção do Vesúvio. 17 anos. Então, quem ficou lá se dedicou à reconstrução da cidade. E pesquisas recentes mostram isso, mostram que ainda estava havendo reconstrução de muita coisa quando o Vesúvio, houve a erupção do Vesúvio. Havia muitas estruturas em reconstrução. Pinturas antigas que foram danificadas pelo terremoto foram cobertas por novas. Os instrumentos modernos estão sendo utilizados para descobrir os afrescos ocultos nessas pinturas. Não esqueçam que vai ter muitos afrescos em Pompeia e Herculano. Que é um afresco? Pinturas em paredes, em superfícies, né? Bom, depois conta-se que depois desse enorme terremoto do ano 62, houve, segundo pesquisadores, outros sismos, outros terremotos menores, o que, por sua vez, levou à erupção do Vesúvio, né, em 79 depois de Cristo. Vesúvio, a montanha do Vesúvio tem 1.281 metros de altitude. Segundo pesquisa, a última vez que o Vesúvio entrou em erupção, porque é um vulcão ativo, não é extinto,
Segundo pesquisa, a última vez que o Vesúvio entrou em erupção foi em março de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. 26 pessoas morreram e 12 mil foram evacuadas. Mas antes da erupção, houve 3 no século XVIII, 4 no século XIX e 3 no século XX, antes dessa última, tá? Ainda está ativo, pode entrar em erupção a qualquer momento, mas está sendo monitorado 24 horas por dia, tá? Agora eu vou falar de Herculano, depois falo de Pompeia. Herculano, como eu falei, também era uma cidade próxima a Pompeia, também era uma antiga cidade romana. Ficava na região da Campânia, província de Nápoles. Assim como Pompeia, também ficou soterrada em 79 d.C. Era menor que Pompeia, mas mais próspera. Escavações começaram em 1738 em Herculano. Em Pompeia, em 1748, tá? Mas, antes destes anos, conta-se o seguinte. Antes de começar as escavações em Herculano, em 1738, e Pompeia, em 1748, houve algo muitos anos antes. Sabe o que aconteceu? Em 1599, o Brasil tinha 99 anos, no local de Pompeia, houve uma escavação. Trabalhadores trabalharam para construir um canal subterrâneo para desviar o curso de um rio. Quando os trabalhadores esbarraram acidentalmente com os muros cobertos de inscrições e pinturas. Chamaram o arquiteto e o arquiteto, quando viu, acho que aprofundou mais ainda o canal, mas quando viu todas aquelas pinturas, aquelas inscrições, mandou cobrir tudo novamente. Por quê? Há 2 explicações. Primeiro, ele não era nenhum arqueólogo, então foi para preservar o sítio para gerações futuras. Segunda explicação, era uma época de forte moralismo. Estávamos na época da Contra-Reforma, aquela reação da Igreja Católica contra a divisão da Igreja. Lembra a Reforma de Lutero? Então, era um movimento muito moralista. Então, e as pinturas que foram achadas eram todas de conteúdo sexual. Vocês vão ver depois, mais para frente, eu vou explicar por que tinha tantas pinturas de conteúdo sexual, tá? Bom, agora voltando a Herculano. Em 1738, eu falei, começaram as escavações. Aí, como é que descobriram que tinha uma cidade embaixo também? A cidade foi redescoberta também por operários que escavavam as fundações para construir um palácio. O Palácio de Verão do Rei de Nápoles, tá? Carlos III. E aí, acharam a cidade. Então, aí começaram a escavar até achar Herculano. Em 1748, foi a vez de Pompeia. Redescoberta também por escavações, mas essas intencionais por um militar espanhol. Tá? Essas foram, sim, intencionais. Eles achavam que como tinha em Herculano, ali também devia ter. Tá? Nessas escavações, encontraram grande diversidade de objetos, pinturas murais, que são os afrescos, mobiliário, porcelanas, casas. Era impressionante. É uma cidade, eu vou mostrar depois, né? Quem não teve o privilégio de ir lá, eu vou mostrar como é. Olha só. Estão vendo? Essa aí é uma habitação luxuosa, que eu vou falar sobre ela, tá? Então, as ruas ainda com lajotas, azulejos em interior das casas, muitas pinturas nas paredes, muitos afrescos. Bom, mas antes de eu falar de todos esses objetos, essa grande diversidade de coisas que encontraram intactas, quase praticamente intactas, houve também um grande descobrimento. Sabe o que foi? Esqueletos romanos. Porque na época era tudo, quando as pessoas morriam, eram todas cremadas. Até o século III, havia cremação de corpos no Império Romano. Então não havia esqueletos.
E os únicos esqueletos que se encontraram do século I foi de Pompeia e de Herculano, tá? Então, o primeiro descobrimento de esqueletos romanos do século I, porque até o século III não existiriam os esqueletos que eram todos cremados. Só a partir do século III é que passou-se a enterrar os corpos. Até o século III eram todos cremados. Bom, voltando a Pompeia. Pompeia na época da erupção. Tinha 20 mil habitantes. Era uma vila de férias, casas luxuosíssimas chamadas domos, tá? Vocês vão ver o que se encontrou lá. População mais construções foram cobertos. Ó, essa população e essas construções todas que eu vou falar foram cobertas por 12 diferentes camadas de piroclasto. O que é piroclasto? Fragmentos de rocha expelidas pelo vulcão, tá? São fragmentos de rocha que se solidificam. Caíram durante 6 horas, tá? E a cidade ficou a 25 metros de profundidade. Isso Pompeia, tá? De 20 mil habitantes, muitos tentaram fugir para a praia, para a água, mas todos foram mortos. A partir de 1748, quando começou a procurarem, né, as escavações, surgiu ali, em Pompeia, um gigantesco sítio arqueológico, que vai possibilitar e possibilitou a visão detalhada da vida da cidade naqueles tempos. Pra vocês terem uma ideia, nós estamos em 2021. Sabe quanto foi escavado? Apenas 2/3. E foram achados 80 mil achados. Mas ainda falta 1/3 para ser escavado. Hoje, Pompeia é uma das atrações turísticas da Itália. Uma das grandes atrações turísticas da Itália. Ela recebe, Pompeia, mais de 2,5 milhões de turistas por ano, tá? E agora eu vou falar o que se encontrou, as descobertas, assim, não vou falar tudo, mais de 80 mil, eu vou falar algumas mais importantes. Casa do Fauno, que é essa aqui que eu falei para vocês, olha lá o Fauno. Fauno é esse sátiro, que em Roma tinha o nome de Fauno, tá vendo? Por isso que é Casa do Fauno. Essa Casa do Fauno é uma luxuosíssima casa romana, riquíssima em obras de arte, como o mosaico de Alexandre. Dentro dessa casa foi achado um mosaico de Alexandre. O que é um mosaico de Alexandre? É uma pintura em mosaico que mostra uma batalha que Alexandre o Grande teve com Dario III, no ano de 333 a.C. É uma obra-prima, tá? Por que Casa do Fauno? Já falei para vocês que tinha na frente da casa essa estátua de um fauno na frente, que é um fauno, na Grécia ele é chamado de sátiro, né? Deus dos bosques, aqueles que têm chifrinhos e pernas de cabra, lembra? Lembra do Pan? É um sátiro, que em Roma seria um fauno, tá? Bom, o que também se achou lá de importante, além dessa Casa do Fauno, muitas casas luxuosíssimas, cheias de azulejos, cheias de pinturas. E também foi achado o lupanar. Lupanar. Lupanar, em latim, quer dizer covil das lobas. Covil das lobas, lupanar. O que era isso? Um bordel, um prostíbulo, onde as prostitutas recebiam seus clientes. Nesse lupanar, que está lá também aberto à visitação, as paredes eram cobertas por pinturas eróticas. Ainda estão lá as camas de pedras. Em Pompeia podem ser vistos muitos aspectos culturais marcadamente eróticos. Segundo os historiadores, parece que havia uma veneração ao órgão reprodutor masculino, falo. Para vocês terem uma ideia, no chão de uma das ruas, perto do lupanar, pode ser visto desenhado um falo apontando para o lupanar como sinalizador, no chão. Enfim, havia muitas pinturas eróticas, principalmente nesse lupanar, mas não só no lupanar.
Enfim, além dessas pinturas eróticas que podem ainda ser vistas em Pompeia, uma grande coleção foi retirada, todas relacionadas ao erotismo, e foi escondida, tá? Até 1967 no museu, num lugar secreto, por serem consideradas obscenas. Por que ficou escondida essa coleção? Sabe por que ficou escondida? Foi de 1819 até 1967, ficaram escondidas essas coleções relacionadas ao erotismo. Porque em 1819, o rei das duas Sicílias, Francisco I, acompanhado de sua esposa e de sua filha, visitou a exposição em Pompeia, onde estavam um monte de objetos oriundos de Pompeia, lá no Museu Arqueológico de Nápoles. E ele, segundo a história, esse Francisco I, o rei das duas Sicílias, ficou muito constrangido, porque viu muitas obras eróticas e estava com a mulher e com a filha. Então, ficou tão horrorizado que decidiu encerrá-las num gabinete secreto, acessível apenas, entre aspas, a pessoas maduras de moral respeitável. Bom, depois de 1967, ela foi aberta, fechada, reaberta, fechada várias vezes, até que em 2000 foi reaberta permanentemente, está aberta até hoje. Só que menores que visitem essa ala têm que estar acompanhadas pelo responsável ou tem que ter uma autorização, tá? Então, quem for a Pompeia pode ir lá no Museu Arqueológico de Nápoles, que é pertinho, 22 quilômetros de Pompeia, e vai ver esse museu cheio de artes eróticas. Só que tem uma coisa, quem for a Pompeia vê, é só ir lá no Lupanar, no bordel, que as paredes estão cheias de cenas eróticas, tá? Estão cheias, tá? Bom, outras descobertas em Pompeia. No chão de uma casa foi encontrada a seguinte inscrição: Salve lucru, bem-vindo dinheiro. Eles davam muito valor ao dinheiro. Foram encontradas muitas casas de comércio de bebidas, como os bares de hoje. Foram encontrados locais de banhos públicos, abastecidos por um aqueduto que levava água para 4 fontes. Nesses banhos públicos tinha sala de banho para homens e para mulheres, tinha ginásio, tinha lavatório, piscina central, etc, etc. O que foi também encontrado praticamente intacto? O fórum, onde abrigava os tribunais, onde eram os centros de atividades políticas. Esse fórum construído em 5.000 metros quadrados. 5.000 metros quadrados. Bom, foram encontrados também vários templos de Ísis, uma divindade do Egito Antigo, um templo Apolo, construído em 120 a.C., com 48 colunas, magnífico. O templo a Júpiter, que é Zeus na Grécia, né? E dentro desse templo a Júpiter, ou Zeus, tem a estátua de Juno, que era Hera, a esposa, e de Minerva, que é Atena, tá? Foi achado um grande anfiteatro, onde havia luta de gladiadores. Uma lavanderia. Por quê? As pessoas tinham o hábito, lá de Pompeia, de ir levar as roupas para lavar nessa lavanderia, porque as casas eram pequenas, não dava para lavar roupa lá, tá? Bom, o primeiro esqueleto encontrado, eu falei para vocês que eles começaram a escavar em 1748, no início de 1748. 19 de abril de 1748, 2 meses após o início da escavação, acharam o primeiro esqueleto em Pompeia, tá? Bom, para terminar, tem muita coisa, gente, de Pompeia. Eu vou mandar muitas ilustrações. Para terminar, houve descobertas recentes em Pompeia. Como eu falei para vocês, apenas 2/3 foram descobertos, falta 1/3. Então, eles não param. É um trabalho que ainda continua. Vai lá e a gente vê arqueólogos trabalhando, tá? E em dezembro de 2020, agora, nós estamos em março, em dezembro de 2020,
foi descoberto um quiosque equivalente ao nosso fast food, bem conservado. Acharam um balcão decorado com afrescos, onde na parede estavam pintados animais e plantas que deviam fazer parte das iguarias. Tinha patos, galinhas. Bom, foram achados nesse quiosque recipientes, tá? Um homem atrás do balcão, os ossos de um homem atrás do balcão, que devia ter uns 50 anos. E esses quiosques, que hoje seriam os fast food, que também vendiam comida pronta para levar, eram chamados de termopólios. Termopólios, que eram restaurantes com alimentos preparados, prontos para consumo ou para serem levados. Nesse quiosque, agora em dezembro de 2020, também foram achados nesse quiosque restos de comida, ossos de animais. E esses ossos de animais que acharam, quer dizer, as pessoas iam estar lá comendo e deixaram lá os restos, os ossos, e animais que estavam para ser arrumados para fazer comida. Então acharam ossos de porco, peixes, patos, cabras, caracóis, vitelas. E acharam lá feijão moído e muito vinho, tá? Nesse quiosque, agora em dezembro de 2020, também acharam um berço de criança, tá? E, como eu falei, um homem dos seus 50 anos atrás do balcão. Acredita-se que quando começou a erupção, todos fugiram. E ele tentou ali salvar alguma coisa. Então, é só ele que foi achado atrás do balcão, tá? Em fevereiro de 2021, gente, mês passado, nós estamos em março, acharam outra coisa. Estão sempre achando, todo dia tem alguma coisa para achar em Pompeia, durante as escavações. A 6 metros de profundidade foi achada uma grande carruagem com 4 rodas, com magníficas decorações em bronze, em alto relevo. Nessas decorações tinha sátiros, os faunos, tinha ninfas, todas em relevo. Luxuosíssima essa carruagem, intacta. Essas carruagens tinham o nome de pilentum, que conduziam ou sacerdotisas ou damas da alta sociedade. Ali geralmente eram todos ricos, né? E também eram usadas essas pilentum, eram usadas em rituais relacionados ao casamento, para conduzir as damas para o casamento. Então foi achada intacta essa carruagem em fevereiro de 2021. Gente, se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir a Pompeia, não deixem de ir. Não deixem de ir se puderem, porque realmente é uma coisa assim impressionante, tá? Bom, gente, vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.